Olá, professores, professoras. Eu sou Marinete Oliveira, estou professora especialista em currículo, PEC, na Diretoria de Ensino Região Suzano, e o meu objetivo hoje é conversar um pouquinho a respeito do material digital. Estou PEC de Biologia, mas esta conversa atende a todos os professores da área de Ciências da Natureza, os professores de Química e também os professores de Física. Isso porque o meu objetivo é apresentar a estrutura do material. E a estrutura é comum para todos os componentes da área, por isso a possibilidade de nos integrarmos nesta conversa. Saliento que esse material foi um material apresentado no dia 24 de abril pelo nosso secretário, Renato Feder, em uma live que é acessível pelas redes da Secretaria da Educação. Então, esse material está apresentado na íntegra, com mais detalhes, e oriento para que façamos aí essa busca e tenhamos maiores informações, uma vez que aqui o objetivo desse recorte é justamente trazer a estrutura, como eu disse anteriormente. Bem, nós vamos iniciar buscando, né, esse material no lugar em que ele está hospedado. Ele está hospedado na plataforma do Centro de Mídias, que entendo seja bastante familiar, bastante comum para a grande maioria de nós, mas também sei que tem alguns professores que estão chegando à rede e que talvez não tenham tanta familiaridade com a plataforma. E é por isso que eu faço questão de detalhar aqui esse passo a passo. Então, se nós colocarmos aí numa plataforma de busca no Google, CMSP, o primeiro link que já vai aparecer é justamente esse link do Centro de Mídias. Estando no link, nós vamos buscar aí o repositório. Clicando no repositório, nós vamos ter uma tela semelhante a essa, que vai nos logar enquanto servidores, né? Nós, enquanto servidores, vamos colocar aí os dados solicitados para sermos direcionados àquilo que estamos aqui buscando. Trouxe aqui um QR Code que vai nos direcionar diretamente já para a plataforma. Então, aquele que já está mais acostumado, aquele que conhece todo esse caminho, a gente pode ir direto, né, pelo site do repositório.educacau.sp.gov ou direcionando aqui o QR Code. Uma vez no repositório, os dados solicitados são os dados de senha e login, que são exatamente aqueles que nós utilizamos na sede. Então, para você que não tem essa familiaridade de acesso, nós vamos colocar aqui no login RG, a letra mesmo, RG, o número do nosso RG e SP, as duas letrinhas lá no final, né? E aí a senha. Mesmo caminho, mesmo processo da sede. Vamos acessar a plataforma e vamos já ser direcionados a esta demonstração que vocês têm aqui, que é justamente a localização desse material de forma propriamente dita. Aqui vamos preencher os campos solicitados, o ano, né, a etapa, nós estamos aqui falando de ensino médio, vamos escolher uma modalidade, escolher também o bimestre e o componente curricular. Saliento que, quando falamos de bimestre, estamos falando do segundo bimestre, que é onde nós temos o acesso a esse material. Estamos iniciando o segundo bimestre e é lá que nós vamos nos direcionar. Observem aqui que eu direcionei para a biologia, mas exatamente nesse momento, se eu clicar em qualquer outro componente curricular, em física, por exemplo, eu vou conhecer a estrutura e todos os materiais de física e da mesma forma de química, ok? Então, nesse caso, como eu selecionei biologia, eu preenchi todos os dados, cliquei em pesquisar e logo em seguida eu já tenho as aulas que aparecem aqui em número correspondente, em número aproximado, melhor dizendo, ao número de aulas que nós temos. Então, no caso da biologia, nós vamos ter as 5 aulas apresentadas em outros componentes curriculares, mais ou menos,
E essas aulas vão aparecer, vão ser apresentadas em dois formatos. O primeiro formato é o formato em PDF, que vai possibilitar o trabalho lá na sala de aula, vai possibilitar a veiculação dependendo do canal em que você vai exibir, né? E há possibilidade também de fazer o download desse material em PowerPoint. A diferença está justamente no uso em que se dá. No caso do PowerPoint, você pode fazer a edição, acrescentando, ampliando a partir da realidade em que você está inserido, porque sabemos aí das várias questões que têm a particularidade de cada uma das salas que nós estamos trabalhando. Então, aqui a gente consegue fazer essa adaptação, trazendo outros elementos, ou então trabalhando da forma que acharmos melhor. Aqui também, ao acessarmos essa página, nós vamos ter do nosso lado direito um outro item que nos permite avaliar. Avaliar o quê? Avaliar a aula. Então, é um canal em que, se nós clicarmos, nós vamos ter essa tela apresentada e aí temos algumas questões que fazem referência à aula propriamente dita, com oportunidade, inclusive, de tecermos alguns comentários, deixando registrado aí a nossa opinião sobre a aula que foi apresentada. Mas, quando falamos da estrutura, que volto a dizer, é comum para a área, entanto, os professores de química, de física, de biologia vão ter a mesma estrutura. O material vai trazer a apresentação, conteúdos e objetivos para começar, foco no conteúdo, na prática, aplicando correção, o que aprendemos hoje e referências. Esta é a estrutura do material que todos nós teremos acesso. E agora nós vamos detalhar, né? Ou melhor, vamos conhecer com um pouquinho mais de calma cada uma dessas etapas, né? Não vou detalhar exatamente, porque cada um de nós vai ter acesso a elas e vai poder fazer aí a sua leitura, os seus complementos e assim por diante. Mas quando nós falamos em apresentação, é esse design que nós temos para todas as aulas que estão ali apresentadas. Nós temos com clareza, né? O título da aula, nesse caso, o aquecimento global. É óbvio, estamos falando da etapa do ensino médio, nesse caso, biologia, porque lembram-se, eu cliquei lá para o componente de biologia, é para a primeira série, uma vez que eu também usei esse filtro de primeira série, esta é a aula número 1 do segundo bimestre. Então, esse layout vai ser comum para todas as outras áreas e componentes quando falarmos de apresentação. Logo em seguida, nós temos aí os objetivos e conteúdos. Quando falo de objetivos, é claro, né, eu tenho aqui demonstrado o que eu quero com essa aula, né? Onde eu quero chegar, a finalidade. Essa finalidade é compreender a importância do efeito estufa como um fenômeno natural, nesse caso específico. E o conteúdo é o próprio efeito estufa e mudanças climáticas. Não vou me detalhar, porque isso vai variar de aula para aula, mas é para que a gente tenha clareza de que nessa sessão, se é que assim eu posso dizer, eu terei descrito cada um dos objetivos e os conteúdos que nós iremos trabalhar. Observem também que nesta aula eu tenho a habilidade descrita logo aqui embaixo no próprio slide. Então, é uma forma explícita de enxergar também esta articulação com essa habilidade nessa aula. Em seguida, nós temos uma outra sessão que é para começar. E para começar, é uma sessão que eu diria possibilita um chamamento dos nossos estudantes para a aula, uma vez que ela traz uma pergunta, ela traz uma possibilidade de levantamento de conhecimentos prévios para que se possa seguir a partir daquilo que os estudantes trazem para a aula. O que nós sabemos é fundamental para
que o conhecimento possa se construir de uma forma um pouco mais efetiva, eu diria. Essa sessão ela traz também um tempo que, é claro, vai variar muito para cada uma das realidades que nós estamos inseridos, mas traz esse convite para que os alunos possam começar a participar, entendendo qual é o tema que vai ser tratado na aula, posso assim dizer. Quando nos direcionamos para o foco no conteúdo, aí sim temos o detalhamento de qual é o conteúdo que vai ser abordado na aula. Eu trouxe aqui apenas um slide, um recorte, mas ele é um pouquinho mais extenso, tem mais 2 ou 3 slides, que também vai discorrer sobre exatamente o conteúdo. Nesse caso, o efeito estufa, dizendo aqui exatamente o que se pretende trabalhar com relação ao efeito estufa. Na prática, é uma outra sessão, também comum para todos os componentes da área, que vai trazer um exercício, né? Nesse caso, um exercício da PUC, com um enunciado que nós podemos trabalhar com os estudantes e também, na continuação, a correção desse exercício. Claro que, mais uma vez, isso é flexível à sua realidade, mas uma possibilidade de trabalharmos com os estudantes, por exemplo, a questão dos distratores, para entender por que um aluno, de repente, assinalaria a questão A ou a questão B, o que levou cada um desses estudantes a achar que é cada uma dessas questões. E aqui, é claro, muito mais importante do que ter acertado ou errado, é a compreensão para mais uma oportunidade de aprofundar o conteúdo com os nossos estudantes. Uma outra sessão é o aplicando, né? Uma outra parte da estrutura, exatamente nessa ordem que eu estou falando com vocês, é o aplicando. E o aplicando é uma prática, é o que eu diria uma mão na massa, né? Nesse caso, uma sugestão de experimento relacionado ao conteúdo e que é possível desenvolvermos com os estudantes. Seguindo já, né, para o finalzinho da apresentação da estrutura desse material, ele traz o que aprendemos hoje. Então, é uma forma muito resumida, uma forma bastante simples de trazer os principais tópicos do que foi discutido na aula. E aqui, professores, eu trago uma outra sugestão que também entendo bastante importante, que é a possibilidade de nós convidarmos os nossos estudantes para que eles possam fazer esses registros a partir dos seus entendimentos. Gosto muito do Fernando Almeida, que é um autor que diz que se nós conseguirmos, ao final de cada aula, com que os nossos estudantes registrem com as suas próprias palavras a produção do que entenderam, nós vamos estar possibilitando, né, uma aprendizagem bastante significativa. Então é importante que ele faça aí no caderno o registro com as suas próprias palavras, daquilo que mais chamou a atenção, daquilo que ele entendeu, daquilo que eventualmente tenha ficado ainda alguma dúvida, para que essa aprendizagem possa continuar sendo construída, ok? E mais um slide, e aqui, finalizando o material, ele vai apresentar as referências. Todo o material, então, segue essa estrutura e nos possibilita desenhar o trabalho que vai ser desenvolvido a partir do contexto, do perfil de cada uma das salas em que nós estamos trabalhando essa determinada aula, esse determinado conteúdo. O último slide de todo o material da área de ciências da natureza é esse material, né? É um slide que traz um pouco essa carinha, vamos assim dizer, né? Esse layout que vai condensar, né, esse material digital, dando inclusive aqui a abertura para que outros materiais possam ser trazidos e inseridos nessa aula.
Bom, então, de forma muito resumida, de forma breve, essa estrutura do material, são esses os elementos que compõem a aula do material digital. Sigo ainda fazendo um convite a vocês, um convite para que aqueles que estiverem interessados possam participar de um processo seletivo simplificado para formadores do programa Multiplica SP para professores. Esse programa, segundo as informações que nós temos nos canais oficiais da SEDUC, é um programa para que se possa construir uma formação entre pares. Então, todos os professores da rede, dentro dos seus componentes curriculares, podem se inscrever e podem participar desse programa. Né? Maiores detalhes com relação a como ele se dará, também nos canais oficiais aqui da nossa diretoria e principalmente nos canais oficiais da SEDUC. Lembro que essa inscrição ela está aberta do dia 26 ao dia 5 de maio e fica o convite para todos os professores que estiverem interessados em participar. Convido-os também para que interajam conosco. Nós, aqui na diretoria de ensino, temos um canal de comunicação direto via WhatsApp, então existe um grupo para os professores de ciências, os professores de biologia, de química e de física, onde nós estamos conversando, trocando informações também que julgamos interessantes e pertinentes para a área, então é importante que você também participe. Temos também uma sala do Google Sala de Aulas, um Classroom, em que nós fazemos também uma troca, vamos assim dizer, com alguns materiais que caminham né, na área de formação, na área de ciências da natureza. Fica aí o convite para que vocês possam participar e contribuir conosco, tá certo? Eu agradeço a atenção, muito obrigada e até uma próxima conversa.